Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Antonella, eu faço parte do PET EAA e a videoaula dessa semana é sobre a disciplina ENG 371, Engenharia de Sistemas de Secagem e Armazenagem de Grãos, e a gente vai resolver um exercício de cubagem a respeito de armazenamento de milho. Bom, esse é o nosso exercício, né? Calcule a quantidade de milho que pode ser armazenado em um silo com diâmetro de 14,6 metros e altura do cilindro de 18,39 metros, com ângulo de repouso de 35 graus e 5% de compactação. Considere que a massa específica aparente do milho é de 750 kg por metro cúbico. Bom, então a fórmula que a gente vai usar principal nesse exercício é essa aqui, né? Que a quantidade de produto, que é a nossa incógnita, é igual à massa específica aparente do produto, no caso milho, o volume do produto, né? Que é o volume que o silo consegue armazenar, e um fator de compactação. Então, trazendo aqui uma pequena introdução sobre a área de armazenagem de grãos, ela é de suma importância para a nossa sociedade como um todo, né? Em diversos aspectos, principalmente pela crescente demanda por alimentos devido ao aumento, né, populacional e também a necessidade de reduzir o desperdício de alimentos. Esses dois fatores demandam locais adequados para o armazenamento dos produtos agrícolas, com o objetivo de preservar a qualidade dos grãos colhidos. Por isso, a área de armazenagem é tão importante e deve ser bastante estudada, é uma grande área de atuação aí da engenharia agrícola e ambiental. Para resolver o exercício, a gente viu que apresentou alguns termos, né, que a gente vai relembrar o que significa. São eles o ângulo de repouso, cubagem, fator de compactação e massa específica aparente. Então, vamos fazer uma pequena revisão do que significam esses termos. Bom, o ângulo de repouso ele é o ângulo máximo formado pelos grãos em relação a um plano horizontal. Então, a gente pode ver aqui na figura, né? Nessa figura aqui, a gente tem uma massa de grãos em repouso e o ângulo máximo formado entre um plano horizontal e o cone de grãos é chamado ângulo de repouso. É importante a gente conhecer o ângulo de repouso para saber a capacidade de armazenamento dos silos, e ele é influenciado pela força de atrito entre os grãos, o teor de água dos grãos, né, da massa de grãos, e também pela distribuição de peso. E através dele a gente consegue calcular o volume do cone de grãos, né, que a gente tem nessa figura aqui, e no caso a gente vai utilizar para determinar o volume do cone de grãos do silo. Já o termo cubagem, toda vez que a gente ouvir falar de cubagem, é quando a gente estiver resolvendo exercícios como esse, né, para determinar, para estimar a quantidade de grãos, né, a quantidade de produtos que podem ser armazenados, baseado em algumas características, como massa específica, ângulo de repouso, fator de compactação e o volume ocupado pelo grão. Então, essa operação, né, de estimativa de quantidade de produto é chamada de cubagem. O fator de compactação é um número que a gente vai conseguir uma relação matemática através da compactação, que no caso do nosso exercício é de 5%. Por que a gente tem que considerar isso? Porque os grãos, né, no processo de transporte, de limpeza, de armazenamento, eles são sujeitos a danos mecânicos e também à compressão. A própria coluna de grãos, né, exerce na base do silo uma pequena compactação. Então, essa compactação corresponde à redução do volume de produto em razão da pressão da coluna de grãos, né? A pressão que essa coluna exerce sobre os grãos. Então, a gente vai utilizar essa compactação para obter um fator e conseguir utilizar na nossa fórmula, né? Um fator de correção para essa redução de volume. Já a massa específica aparente, né, MEA, também conhecida, é a relação matemática entre a massa de um produto e o volume ocupado por ele, incluindo os espaços vazios que ele também está ocupando. Para determinar essa massa específica, a gente vai ter um recipiente de volume conhecido, vamos medir a massa de produto, né, a massa de grãos que tem nesse recipiente, e a relação entre elas é a massa específica aparente, no caso do milho são 750 kg por metro cúbico. Então, se a gente tivesse um volume, um recipiente de volume de 1 metro cúbico, ali cabem 750 kg de milho. Então, vamos continuar aqui com os nossos cálculos, né? Primeiro passo do exercício é calcular o volume total no silo, né? Que na fórmula a gente vai precisar do volume de produto, que é o volume total que o silo consegue armazenar. A gente vai considerar o cilindro de grãos e o cone de grãos, né? Considerando o silo por completo, volume total.
Então, vai ser o volume do cone mais o volume do cilindro. Aqui a gente tem a fórmula do volume do cone, né? πr², a altura do cone, que eu chamei de a galinha, sobre 3, mais πd², h, que é a altura do cilindro, sobre 4, volume do cilindro. Aqui a gente tem todos os dados, né, para o nosso exercício, menos o h', que é a altura do cone. Não foi dado no exercício esse valor aqui para a gente. Só que a gente vai conseguir obtê-lo através do ângulo de repouso, né? Lembra que o ângulo de repouso ele determina o volume do cone de grãos. Então, a gente pega aqui metade do cone, né, para conseguir fazer a relação do ângulo. Então, se o diâmetro do cilindro é 14,6, a gente tem que metade é 7,6 metros, que é aqui o plano horizontal, né? Essa parte de baixo. O nosso ângulo de repouso, que é 35 graus, e o h', que é a altura do cone que eu quero descobrir. Se a gente fizer a relação da tangente, né? Tangente de 35 é o cateto oposto, que é o h', sobre o cateto adjacente, que é o 7,3. Fazendo essa relação, a gente consegue descobrir a altura do cone de grãos, que é o h', nesse caso 5,11 metros. E depois disso a gente volta na fórmula do volume total, inserindo esse valor de 5,11, inserindo o raio, inserindo o diâmetro e a altura do cilindro, e a gente chega nesse volume aqui, 3.363,96 metros cúbicos, é o volume total do nosso silo. Segundo passo é calcular o fator de compactação. Então, a gente vai utilizar a informação da compactação, que é 5%, e vamos incluir na fórmula do fator de compactação para a gente corrigir essa compactação que tem na nossa coluna de grãos. Então, a fórmula é 100 dividido por 100 menos compactação. No nosso caso aqui vai ficar 100 dividido por 95, né? Que vai dar 1,053, é uma medida dimensional, né? Esse é o nosso fator de compactação. A gente transformou através dessa equação a informação de compactação em um fator de correção, né? Fator de compactação. Por fim, a gente vai calcular a quantidade de produto, né? Agora que a gente tem todas as informações. A massa específica aparente foi dada, 750. O volume de produto nós calculamos, 3.363,96. O fator de compactação também calculamos, 1,053. E aí a gente tem esse valor aqui de quilos, só que a gente vai responder em sacas, né? Normalmente é mais comum a gente trabalhar com sacas ao invés de quilos, ou então toneladas, né? Então, a gente tem que uma saca de milho tem 60 quilos. Então, aqui, considerando que a gente tem esse valor de massa, né? A gente vai considerar uma saca com 60 quilos, a gente vai ter 44.279 sacas de milho que é possível de obter nesse silo, né? Essa é a resposta final do nosso exercício, a quantidade de produto que pode ser armazenada nesse silo. Aqui foram algumas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima!